Então, né, sobre os dons espirituais, nós já temos visto. Os temas que nós já vimos. Nós vimos logo no início, a gente fez uma introdução geral ao assunto, né, um panorama geral de tudo que nós íamos analisar nessa série. Tá? E a gente contextualizou, né, até a intenção, né, de um estudo como esse, que é justamente a gente compreender, né, as coisas que acontecem, no mundo religioso contemporâneo, para a gente ter condições de comparar com a palavra de Deus, para a gente poder entender o que vem realmente, né, do Senhor e o que vem do coração do homem. Porque dentro da própria história de Israel, nós vimos, né, o próprio povo escolhido de Deus, né, tropeçar várias vezes justamente porque eles colocavam, né, na religião de Israel, no proceder diante de Deus, coisas que vinham da cabeça de homens, do coração dos homens, e não que vinha diretamente da palavra de Deus. Aí nós vimos vários exemplos de erros nesse sentido e até das consequências, né? E o que nós podemos observar agora, no dia de hoje, nos dias de hoje, vamos colocar assim, é que se nós andarmos, né, nas ruas e vermos, né, grupos religiosos diferentes, com vários ensinamentos, práticas, e a gente não compreender corretamente essas coisas da palavra de Deus, ou mesmo se a gente for ainda, né, se a gente fosse ainda um incrédulo e passasse em frente de uma determinada igreja e observasse, né, as coisas lá e passasse em frente de outras e de outras, ficaria confuso para a pessoa entender o que é ser cristão de fato e quais os limites e que realmente vem das coisas do Criador e o que vem da ideia e do coração das pessoas. Eu acredito que qualquer pessoa que esteja participando desse tipo de estudo aqui, no coração dessa pessoa, de cada um de vocês, existe uma vontade verdadeira e sincera de querer servir a Deus, de querer fazer as coisas, somente as coisas que Deus permite, sabendo que haverá um dia que todos nós seremos julgados, estaremos diante do tribunal de Cristo. Só que nós não queremos ouvir, naquele grande dia do Senhor, né, coisas, né, que nos condenariam. Pelo contrário, nós queremos, né, e almejamos ouvir o quê? Vinde a mim, benditos de meu Pai. Né, justamente porque nós primeiro demos ouvido à palavra de Deus e estamos nos esforçando a buscar compreender e a viver conforme essa compreensão sincera das coisas que vêm do Senhor. E ao ponto de ter condições de discernir o certo do errado e o bem do mal, né? Esse é o principal motivo, né, de nós estarmos aqui nessa série de estudos. Então, depois da introdução, já entramos na questão do propósito dos dons. Eu lembro que quando a gente falou sobre esse tema, o propósito dos dons espirituais, eu cheguei a comentar que era a parte mais importante de tudo que deve se compreender sobre esse assunto. E eu vejo que a questão do propósito é a parte fundamental. Os estudiosos assim contemporâneos gostam de dar nome às coisas, eles chamam de a chave hermenêutica. Eles gostam de falar essas coisas difíceis para parecerem mais estudiosos. Mas a questão é essa. A questão é de a gente entender, né, o ponto principal que vai esclarecer todas as outras coisas. Qualquer outra dúvida que surgir sobre esse assunto, né, seja de quando, como, onde, porquê, e responder todas essas perguntas,
todas essas perguntas podem ser muito bem esclarecidas quando a gente atenta para o propósito determinado por Deus e não imaginado pelos homens. Então essa parte foi muito interessante, tá? A aula está lá gravada, tem com as referências bíblicas, bastante conhecimento lá para poder a gente compreender essa parte. E depois foi visto, né, como receber os dons espirituais, sendo que as pessoas, né, hoje podem ter consciência e compreender através das escrituras que a pergunta não é como eu recebo esses dons milagrosos espirituais, mas a pergunta correta é como que eles receberam os dons espirituais, porque foi coisas que foram devidamente utilizadas com propósito, justamente naquela época onde o Evangelho ainda estava sendo revelado. Então nós podemos compreender, né, nessa parte aqui do estudo sobre o como receber, podemos ver quem foi que recebeu e como que eles receberam e, de novo, o propósito deles terem recebido esses dons espirituais. E hoje nós temos o benefício, né, temos o privilégio de ter acesso à palavra de Deus justamente por causa dos dons espirituais que Deus capacitou homens, segundo a vontade dele, né, como nós estudamos. E o que nós vamos ver hoje é responder uma outra pergunta, que é até quando Deus daria esses dons? E novamente, esse até quando, essa resposta para essa pergunta, a gente vai observar também a questão do propósito. Quando nós entendemos, agora dentro desse contexto de tempo, até quando, será que Deus prometeu esses dons espirituais a partir, né, de um certo momento ali, e depois Deus não falou mais nada, era só para as pessoas ficarem recebendo os dons espirituais milagrosos, né, por resto da eternidade da existência humana, né, sem critério nenhum. Será que é exatamente isso que nós vemos nas Escrituras? É uma outra pergunta interessante que dentro dessa pergunta a gente vai conseguir compreender as respostas que vêm da própria palavra, tá? E a pergunta vem, né? Deus dá poder milagroso aos homens hoje? É só um ponto aqui antes de a gente entrar num texto bíblico. Quando nós trabalhamos um pouco essa pergunta com pessoas que ainda não compreendem muito bem ou têm, vamos dizer assim, uma experiência pessoal na vida de alguém que fez isso ou aquilo, e essa pergunta parece até como se fosse algo que negue, né, a divindade de Deus e o poder de Deus na vida das pessoas, como se Deus não fizesse mais milagre nenhum e não fizesse mais nada hoje, né, pelos seus servos, pelas pessoas que o amam. A gente sabe que não é verdade. Deus faz milagre ainda? Com certeza. Quantas pessoas, né, não... A questão de se mostrar, né, aqueles testemunhos que nós vemos em muitos lugares, né, a pessoa contando, eu fazia isso, passa horas dizendo tudo de ruim que fazia, né? E agora Deus me transformou porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não é esse tipo, né, de milagre, mas são coisas que na nossa própria vida, né, a gente nem precisa procurar, né, em algum lugar algo assim. Eu lembro lá na congregação, né, os cânticos que nós entoamos, tem um cântico que diz, né, um milagre eu sou, né, um milagre tens feito em mim. O simples fato de nós, né, termos um coração desperto a buscar as coisas que vêm da palavra de Deus, mesmo no meio de uma geração tão perversa e adulterada, eu já acho isso um milagre. Agora, várias outras coisas nós podemos, ao longo da nossa vida, perceber que foi
né, uma coisa vinda do próprio Senhor para nos resgatar, para nos regenerar, justamente para curar realmente, né, às vezes situações difíceis que nós passamos. Exatamente, Deus tem trabalhado poderosamente na vida, né, dos seus servos, inclusive quando nós nos encontramos em oração, tá? Com certeza, eu nunca vi Deus deixar de responder uma oração quando nós sabemos orar, né? Como Jesus ensinou. Jesus falou no final da oração dele, né? Contudo, seja feita a sua vontade e não a minha. Eu já estava até conversando hoje mesmo com a minha esposa, né, sobre algumas coisas que eu planejei, né, algum tempo atrás. Me preparei todo para aquilo, só que um pouco antes de tentar fazer mesmo as coisas que eu tinha planejado, eu orei para Deus, pedi para que Ele que desse a direção. E acabou que foi dando tudo errado, entendeu? E hoje eu percebo que Deus fez um milagre na minha vida, justamente porque hoje, na situação que nós encontramos, se aquilo que eu queria tanto desse certo, hoje eu estaria perecendo muito, né? Se não fosse a mão do Senhor, justamente tirando aquilo que eu mesmo estava achando que era melhor para mim. Então, de várias outras formas, nós poderíamos aqui citar, né, Deus poderosamente guiando a nossa vida de uma maneira que nós nem podemos compreender. Então, esse tipo de estudo que nós estamos fazendo não é para negar o poder de Deus milagroso e como que ele atua poderosamente na vida de cada um de nós. A questão é nós observarmos, né, os milagres que nós temos, né, relatados nas Escrituras, né, milagres até, vamos dizer assim, em termos atuais, sobrenaturais, ressuscitação de mortos, né, cura imediata de doenças terminais somente com o toque da mão de alguém. São essas coisas que, né, só a sombra de um apóstolo já ia curando pessoas e, né, de doenças de, tipo assim, incuráveis para a ciência humana até hoje. Então, são esses tipos de cura pela mão de pessoas específicas, né, que nós estamos observando nesse estudo. Vamos olhar agora o contexto de 1 Coríntios 13, que se qualquer pessoa, se eu tiver uma oportunidade de alguma pessoa tiver algum interesse nesse assunto, eu tiver a oportunidade de sentar com alguém e alguém fizer uma pergunta ou entrar nesse assunto, né? Poxa, e os dons milagrosos, alguma coisa, e a pessoa começa a entrar nesse assunto e quer olhar nas escrituras, onde a gente pode olhar na escritura para a gente entender essas coisas. Eu começaria por 1 Coríntios 13, né? Que praticamente o apóstolo Paulo ele dá um panorama geral de tudo que você pode examinar sobre o assunto. Qualquer coisa, em toda a parte da escritura, que você pode se aprofundar, o apóstolo Paulo ele consegue praticamente sintetizar numa única narrativa sobre a questão de dons. E ele declarando claramente, né, o que vem do Senhor em relação a isso. Então vamos examinar 1 Coríntios capítulo 13, né, capítulo pequenininho, mas extremamente rico nesse contexto que nós estamos estudando hoje. 1 Coríntios 13, a partir do versículo 1, eu vou fazer a leitura e os irmãos podem acompanhar. Diz assim, versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que distribua todos os meus bens entre os pobres,
E ainda, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Olha como é que ele vai colocando nos termos de condições de atitude diante de Deus. Estão percebendo que a ideia do amor aqui, uma coisa verdadeira que vem do nosso íntimo, nas nossas ações diante de Deus, ele está falando de atitudes diante de Deus, mas que o propósito por trás dessas atitudes nossas seria justamente o amor. Novamente a questão de propósito, né? Ele fala que ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, é uma ação. Imagina, você morrer no lugar de alguém. Alguém é condenado à morte, você não, eu vou morrer no lugar dele. É um gesto nobre, não é? Agora, se a pessoa fizer isso justamente para ela aparecer diante dos outros e com aquela mentalidade de se tornar um mártir lembrado, tem muitas pessoas lá na Palestina, né, naquelas guerras lá, onde tem homens bomba e pessoas que querem justamente fazer um feito assim, né, e justamente ser lembrado no hall assim da fama dos mártires. E imagina, se a intenção da pessoa foi justamente uma coisa egoísta como isso, qual é o proveito dele ter se entregue para morrer no lugar de outra pessoa? Diante de Deus, nenhum proveito. Porque não foi pelo amor à pessoa ou amor a Deus, algo assim. Não foi uma coisa genuína, mas uma coisa egoísta. Por isso que ele coloca, né? Por trás das atitudes corretas, precisa ter o amor. Notem que o que Paulo está falando aqui, ele está preparando as pessoas para entenderem a questão do uso dos dons milagrosos espirituais. Ele está preparando a mente e o coração das pessoas para eles entenderem essa utilização dos dons. E isso é o que nós podemos também aprender para aplicações para os dias de hoje, independente do uso dos dons. Agora, do versículo 4 em diante, ele fala assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com injustiça, mas regozija-se, ou alegra-se, né, com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Agora ele vai entrar no assunto, mas ele fala, mas havendo profecias, que é um dom espiritual milagroso. Ele fala que havendo profecias, o que acontecerá isso? Ó, desaparecerão. Havendo línguas, outro sinal milagroso. O que ele diz? Cessarão. Havendo ciência, aquela questão, né, de saber algo que era impossível ser sabido, a não ser que fosse, né, para a própria pessoa revelado de alguma forma. Essa ciência, ele fala também, passará. Porque em parte conhecemos, né, o plano da salvação e em parte profetizamos, né, avisando as pessoas, inclusive expondo pecados escondidos de pessoas para que elas pudessem, né, se arrepender e tantas coisas, né, que as profecias abriam caminho para a revelação do Evangelho. E era mais uma ferramenta, né, para a confirmação e a revelação da palavra de Deus. Que ele diz que em parte profetizamos. Versículo 10, quando vier o quê? O que é perfeito, o que acontecerá? Ele diz, ó, então o que é em parte será o quê? Aniquilado. Lembra que ele falou que é em parte? Ele diz, ó, que havendo línguas cessarão, a ciência passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, né? As partes significam, né, as questões dos dons milagrosos. Eles estavam ainda
caminhando para o que seria perfeito, como Paulo colocou aqui no final do versículo 10. Então, o que é em parte será aniquilado. 11 em diante. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos, depois, face a face. Essa parte aqui, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, ele está falando, ele acabou de contextualizar a questão dos dons espirituais. Quando ele falou, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo a ciência, em parte profetizamos, em parte, e ele está colocando essas questões como se fossem coisas de meninos, ou seja, essa questão de dons espirituais, praticamente Paulo está colocando elas na infância da igreja. Se você olhar o nascimento da igreja, lá em Atos 2, e a igreja sendo edificada, ou seja, sendo construída, pelos primeiros pedras vivas, e naquele crescimento, até ela se tornar na estatura perfeita, a igreja, ele colocou os dons espirituais como parte da igreja. Só que ele colocou os dons espirituais na parte, como ele diz aqui, quando eu era menino, ele colocou os dons espirituais na infância da igreja. Algo que a criança precisa para que ela possa crescer. Nesse contexto. Mas ele diz, quando cheguei a ser homem, ou seja, maior, adulto, desisti, ou abandonei, ou larguei as coisas próprias de menino, porque agora vemos como um espelho, obscuramente. A gente sabe que naquela época não existiam esses espelhos que nós temos aqui, Era um ferro polido. Então você olhava para um ferro polido, você conseguia ver o seu reflexo. E aquilo ali servia como um espelho, mas não tinha como ter a nitidez que nós temos hoje. Então o espelho naquela época ele te dava uma ideia de como você estava, mas não algo exatamente como era. Então ele fez essa analogia baseado na realidade, mas é bem compreensível, porque ele fala, porque vemos como um espelho obscuramente. Então veremos face a face depois. Agora conheço em parte, porque 1 Coríntios foi escrito numa época praticamente no início da igreja. Décadas e décadas ainda de revelações e acontecimentos, as viagens que Paulo faria e tantas outras coisas, não tinham nada disso acontecido até então. Era praticamente o início da igreja aqui. E ele falou, que agora conheço em parte, porque o evangelho ainda estava sendo revelado. Não tinha sido completo. Ele diz que então conhecerei conhecerei como também sou conhecido. E versículo 13, para encerrar, ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E destes três, porém, o maior deles é o quê? O amor. É o maior de todos os dons. Que ele colocou até a fé e a esperança, não como dons espirituais, milagrosos, mas como dons divinos, virtudes que nós precisamos cultivar diante do Senhor. As virtudes mais importantes que nós devemos cultivar diante do Senhor. Que permaneceriam a fé, a esperança, mesmo depois dos dons terem cumprido o seu papel, ainda teríamos dons maravilhosos diante do Senhor. A fé, Efésios 2, versículo 8 diz, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. É o quê? É dom de Deus. Então ele coloca a fé até como um dom. Lembra no estudo, que dom significa o quê? Um presente de Deus. Algo que Deus decide dar ao homem, segundo a vontade dele. Conforme o coração do homem também.
né? Se nós nos inclinarmos para o Senhor, qual será a consequência e o resultado disso? Né? Deus, com certeza, ele vai corresponder, né? E essa fé, praticamente, né, é um presente de Deus, né, para um homem que tem um coração voltado, puro, que não se alegra com a injustiça, nem com o próprio pecado. É essas pessoas que Deus procura. E com certeza a fé, que é um dom, é derramada na pessoa também. A esperança, né? Imagina, a fé, ela tem convicção das promessas. Por isso que a esperança entra aqui como uma virtude maravilhosa, né? Mas a mais importante de todas ele coloca, que é o amor, né? Ele deu exemplo lá no início, né, de 1 Coríntios 13, citando, né, as características das condições, né, do amor. E ele fala que de tudo isso, né, de profecias, de ciência, né, de línguas, o mais importante de todas essas coisas é a fé, a esperança e mais ainda o amor. Esse texto aqui, quando ele passa por essas questões todas, cita dons espirituais milagrosos, mas resume o propósito disso, colocando em evidência máxima 3 praticamente dons como virtudes também: fé, esperança e o amor. E quanto aos dons milagrosos que tanto nos chama a atenção, ele coloca como algo passageiro, usando termos como será aniquilado e coisas assim. Então, o texto, para mim, quando eu tinha dúvida nessa questão, eu não tinha muito esclarecimento sobre isso. Eu ficava confuso quando eu via coisas, né, em lugares diferentes, eu não sabia explicar aquelas coisas. Mas o que abriu a minha mente, o meu coração, e eu fiquei, vamos dizer assim, aliviado, né, em agora compreender, né, as coisas que Deus determinou em relação a isso, o que mais me trouxe alívio foi 1 Coríntios 13. Tudo que vem depois vem só confirmando o que Paulo disse aqui. E aí vai criando mais convicção na gente e conhecendo mais ainda, né, a bondade e o poder de Deus. Ele coloca lá como o amor, né, como nós vimos, é mais importante que os dons, né, e é a base do uso deles, justamente o que eu comentei logo no início, né, como propósito. Que adianta a pessoa receber alguma revelação de Deus, né, naquele contexto, e usar isso para se promover, se colocar como um homem, né, especial. Ou seja, ele está até tornando nula, né, e colocando, né, as coisas celestiais em segundo plano, né, no caso de pessoas que estavam, né, tendo o privilégio de receber, né, o dom de profecias, e dentro daí da igreja de Corinto tinham irmãos que estavam querendo utilizar, né, esse presente de Deus para promover a si mesmo, e Paulo ficou perplexo, né, com isso. Mas ele fala, olha, o problema de vocês não é a falta de saber a utilidade e o uso dos dons. O problema de vocês é a falta de amor. Vocês não têm amor. Por isso que vocês estão, né, tropeçando nessas questões. E ele teve que explicar isso com mais detalhes. No 1 Coríntios 12, no finalzinho de 1 Coríntios 12, a gente leu o 13, mas lá no finalzinho do 12, ele praticamente faz uma introdução ao que ele vai falar no capítulo 13. Em 1 Coríntios 12, nos últimos versículos, no 30 e no 31, ele diz assim, ó: tem todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todas. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho que, sobremodo excelente, ou muito melhor, muito mais excelente do que essa questão aí de falar língua, fazer revelação, interpretar a língua, essas coisas que chamam bastante a atenção das pessoas. Eram dons milagrosos, coisas sobrenaturais, chama bastante atenção, né?
a curiosidade das pessoas, olha, uma coisa assim que você não vê todo dia. E eles estavam dando ênfase, né, para a aparência que os dons davam aos homens, sem considerar o propósito e muito menos o que ele vai falar no capítulo 13, que é o amor. O amor de revelar a palavra para o ouvinte de modo que ele pudesse ser edificado, achar lugar de arrependimento, aprender a necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas, entender o plano da salvação, entender o preço que foi pago na morte de Jesus Cristo, mas compreender também que ele, né, teve a vitória sobre Satanás, vencendo a morte, abrindo o caminho para aqueles que crescem. E esse era o propósito, né? O amor, principalmente, não somente o amor de uns para com os outros, que Deus tanto exige, mas principalmente um amor a Deus, o amor à palavra da verdade. E eles estavam se concentrando na aparência dos milagres. Ainda bem que isso não acontece nos dias de hoje, né, irmãos? Infelizmente, né, muitos lugares onde dizem ter dons milagrosos, a ênfase está no homem de Deus, entre aspas, né, que está lá aparecendo como alguém que faz isso e aquilo. E a ênfase, por mais que eles tenham na boca palavras como Deus, Jesus, essas coisas, né, o foco, os holofotes estão em cima de quem, né? Do homem. E aí a gente entende, né, que o amor, ele não busca o próprio interesse, como Paulo falou lá em 1 Coríntios 13. O amor, ele não busca se satisfazer, ele busca, né, o bem primeiro de Deus, do próximo, em amor a Deus. Essas coisas precisam ser compreendidas, mais do que todos os textos bíblicos que a gente pode analisar. E ele fala, se não tiver amor, né, do 1 ao 3, se não tiver amor, que adianta, né? Como nós vimos lá, ele fala até de pessoa que entregou o próprio corpo, a própria vida no lugar de outras pessoas, né? Sem amor não adiantou em nada. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, como diz lá no final do versículo 2, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, né, a ponto de transportar montes, fazendo coisas, né, inacreditáveis, mas sem não tiver amor, que adianta? E essa questão do amor não é simplesmente ser bonzinho com as outras pessoas, né? Essa questão, isso até os espíritas são. Infelizmente, até muitos incrédulos, espíritas e outras pessoas até, né, que fazem coisas que Deus abomina em relação ao tratamento com outras pessoas, às vezes, né, se demonstram até melhores do que muitos cristãos, até para nos envergonhar, né? Como Paulo também lembra disso, né? Como fala, para vergonha nossa, que ele fala. E justamente essa questão do amor é principalmente o amor a Deus que vai nos levar a ter amor à verdade revelada pelo Senhor. Entendeu? E detalhe, quando a gente ama a verdade, essa verdade é uma coisa que desconstrói muitas coisas que faz bem ao coração humano. Se você perguntar para qualquer pessoa, você ama a verdade? O que acha que vão responder para você? Alguém vai responder que ama a mentira? Claro que as pessoas vão dizer que amam a verdade. Mas quando eles olham para a palavra de Deus, que mostra tanta coisa errada na gente, que a gente precisa se arrepender e se livrar, essa questão de amor à verdade começa a ficar um pouco mais complicada. Entendeu? Então, esse amor que ele está dizendo aqui é amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, amar a verdade de Deus, né, por ele revelada, e com essa base aí sim amar ao próximo como se fosse a si mesmo, né, buscando não somente, né, ter uma fé egoísta, mas se preocupar com o próximo. Essas questões devem ser a base para qualquer outra coisa, inclusive os dons espirituais, que era o assunto.
aqui. Porque eles estavam utilizando essa ferramenta que Deus disponibilizou para eles de uma forma totalmente indevida, sem o propósito correto por trás, que é o quê? O amor. Tá? Então, 1 Coríntios 14, do 4 ao 7, ele dá exemplos, eu adoro esses exemplos aqui, impressionante. Eu sempre me recorro a eles para me orientar também em relação ao que Deus determina, né? O que é o amor. E se os irmãos prestarem atenção sobre o que a Bíblia descreve que é o amor, ele fala de coisas que para a gente são um grande desafio. Vocês perceberam? Ele fala que o amor é paciente. Olha, é muito fácil a gente se irar. Basta alguém pisar no teu calo ou falar algo, né, que você abomina na tua vida, assim, coisas pessoais, né? Claro. Basta alguém fazer uma coisa absurda que você rapidamente você se coloca, né? Você sente uma ira. É uma coisa natural nossa, infelizmente. Entendeu? E às vezes você está em situações onde a outra pessoa, o teu próximo, está sendo uma coisa insuportável. E aí você olha para cá, para a palavra e diz assim, ó, o amor é paciente. E aí, você ama a verdade? Porque a verdade diz que o amor é paciente. Então você ama a Deus e ama ao próximo. Se você não consegue ter paciência para suportar certas coisas, você não está debaixo do amor. Imagina se você tivesse ainda que lidar com questões de dons espirituais milagrosos, com a responsabilidade lá na época, né, que Deus dava para essas pessoas. Sem o amor, essas coisas se tornariam, né, algo nocivo, como Paulo estava percebendo que estava acontecendo. A gente viu lá em 1 Coríntios 14 também essas questões. E ele fala que o amor também é benigno. Interessante, né? O amor, ele nunca vai trazer um prejuízo para alguém, nem para um, nem para o outro, nem para primeiros, nem para segundos, nem para terceiros. As soluções vindas de alguém com a mente, né, espiritual, por mais que a situação seja conflitante e difícil, sempre vai ser uma coisa buscando o bem de todos, uma coisa, né, que geralmente em intrigas e disputas humanas sempre tem um lado perdedor que sai prejudicado e, e as pessoas não se dão conta que não necessariamente precisa ser dessa forma. Ele diz também que o amor não arde em ciúmes. Olha aí, hoje em dia é o que mais se vê, né? Ele não se ufana, ou seja, o cara não se fica raivoso, né? Aquela coisa de perder o controle. Ele não é soberbo. Olha só, coisas desafiantes, né? Quando ele diz o amor é. Se você estudar profundamente aqui, só essas questões, só esse versículo do 4 ao 7 daria para a gente, né, fazer assim, alguns estudos específicos muito mais profundos para a gente observar essas questões, né? O impacto que isso tem na nossa vida. E agora, do versículo 8, ele fala que o amor jamais acaba. E os dons? Versículo 8, ele diz que o amor jamais acaba. Mas, havendo profecias, dom milagroso, ele diz o quê? Desaparecerão, línguas cessarão, ciência passará, né? E ele fala que os dons, ele praticamente o quê? Cessarão. Agora, quando que esses dons espirituais então iriam cessar? Como que a gente sabe que os dons cessaram ou não cessaram? Se a Bíblia, né, diz, Paulo diz, né, havendo profecias, línguas, ciência, né, cessarão. Em outra parte ele vai dizer um termo mais até pesado, né? Ele diz serão aniquilados, né? Muito esclarecedor isso. E ele fala assim, na verdade a pergunta é, quando os dons espirituais iriam cessar?
Ele diz que quando vier o que é o quê? Perfeito. Muito importante isso, dentro do contexto geral. Quando vier o que é perfeito, o que é em parte, ou seja, os dons, né? Em parte profetizamos, línguas e tudo mais. Inclusive o dom de línguas era a marca, né, visível para aqueles que foram batizados com o Espírito Santo, né, e receberam dons milagrosos. Né? E esse batismo público, testemunhal, né, onde o próprio Deus derramava o Espírito dele, o sinal desse batismo era o quê? As pessoas falando em línguas. Agora, quando Paulo vai falar aqui dessas línguas, 1 Coríntios 13, ele diz lá no versículo 8, havendo línguas, aquelas línguas lá do batismo com o Espírito Santo, havendo línguas, ele fala, cessarão. Olha que interessante, né? E ele diz que cessarão quando? Quando vier o que é perfeito. Mas o que é o perfeito? Né? Em vez de a gente ficar conjecturando, tentando imaginar na nossa cabeça, poxa, o que é perfeito? Por que Paulo logo não falou logo que era perfeito? Não somente aqui, nesse ponto, mas em qualquer questão bíblica que você está lendo, está fazendo a sua leitura, tá fazendo as anotações, está compreendendo ali, né, a história que está acontecendo, né, a atitude das pessoas, a resposta de Deus, está entendendo? Aí chega uma parte que você não entende. Caramba, o que essa parte quer dizer? E aí você fica assim meio frustrado porque você lê várias vezes e não encaixa no contexto assim. Você pode ficar tranquilo. Continue fazendo a leitura. Compreenda as consequências e o desenrolar das coisas que Deus está demonstrando na palavra. Que logo mais à frente, a própria palavra de Deus, ela vai responder qualquer questão que ficou em aberto para você. A própria palavra explica a palavra de Deus. Você não precisa criar métodos de interpretação, porque a própria palavra mesmo ela é perfeita. Já dei uma dica aí, que era o perfeito. A palavra de Deus é perfeita. E o que seria o perfeito? Né? A palavra de Deus, num todo, ela já demonstra a resposta para essa pergunta muito bem. Mas o texto que eu mais foi esclarecedor para mim vem de Hebreus, capítulo 6. Vou fazer a leitura rapidamente para a gente ver, né, as palavras aqui do autor de Hebreus quando ele entra nesses termos. E explicando, o contexto justamente era uma congregação já que não era uma congregação nova, já era uma congregação que já tinha um tempo já de experiência, só que eles estavam, né, tropeçando em questões básicas da palavra de Deus e criando, né, intrigas dentro da própria congregação. E o autor aqui de Hebreus, ele fala, né, no capítulo 5, né, que eles já estavam, eles já tinham condições de não ter essas dúvidas e ter esses problemas. Ele fala no versículo 11 do capítulo 5 assim, ó, a esse respeito temos muitas coisas, né, a dizer e difíceis de explicar. A palavra de Deus tem coisas difíceis, irmãos? Tem. É claro que tem coisas que é mais difíceis de compreender, mas são compreensíveis quando as pessoas amadurecem. Quando elas se aperfeiçoam e não ficam mais do que como crianças espirituais. É o que ele vai dizer agora. Ó, ele diz assim, ó, difíceis de explicar. Por que são difíceis de explicar? É porque a palavra é difícil? Não. É difícil de explicar porque vós tendes tornado tardios em ouvir. Falta de estudo. Versículo 12 de Hebreus capítulo 5. Pois com efeito, quando devias ser mestres atendendo ao tempo decorrido, mestres é aquele que ensina, né? Ao tempo decorrido, eles já poderiam estar ensinando muitas coisas para outras pessoas, mas em vez de eles estarem ensinando, ele diz assim, ó, tendes novamente a necessidade de que alguém vos ensine de novo. Quais são o quê? Os princípios elementares, o básico, né, dos oráculos de Deus. E assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Imagina, uma criança recém-nascida. Você não tem como dar alimento sólido.
que ela não tem como engolir aquilo. Tá? Aí tu tem que dar o leite. Isso acontece muitas vezes quando alguém, né, vem com dúvidas ainda muito básicas, e depois, no meio dessas dúvidas muito básicas, eles fazem perguntas muito mais profundas, principalmente do livro de Apocalipse, né? E a pessoa quer entender Apocalipse se ela não entende algumas questões dos princípios mais básicos. Como Paulo, e aqui o autor de Hebreus também, ele chama de leite. Né? 1 Coríntios 3, Paulo também fala do leite espiritual, né? O básico, aquela coisa mais fundamental. E aqui, né, o contexto é justamente esse. Aqueles irmãos, eles estavam necessitados, né, de leite e não de alimento sólido. E no versículo 13 do capítulo 5 de Hebreus ele diz: ora, todo aquele que se alimenta de leite é o quê? Inexperiente na palavra da justiça. Porque é o quê? É criança. Uma criança espiritual. Quantas crianças espirituais hoje têm, às vezes, aí, 10, 20, 30 anos de igreja? 30 anos de igreja, às vezes, e não consegue esclarecer questões ou compreender questões que são básicas na palavra de Deus. Básicas. Entendeu? E praticam coisas inconvenientes, né, em relação à doutrina de Cristo, que justamente a questão do problema da doutrina errada, se você for compreender, é falta de entendimento não das questões mais profundas. Às vezes o desvio doutrinário, na maioria das vezes, se você olhar, né, a declaração doutrinária aí de muitos lugares, se você for ver os equívocos, os erros, você vai ver que os equívocos vêm não de coisas profundas, mas vêm de questões básicas. Básicas, princípios elementares. Não compreender princípios elementares traz consequências trágicas, né? E não é novidade, né, para os nossos dias. O autor de Hebreus já estava percebendo isso aqui naquela época, né? Ele diz, né, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente, é criança. 14. Mas o alimento sólido é para os adultos. Alimento sólido é o quê? O conhecimento mais aprofundado, questões mais complexas sendo esclarecidas, né? Para quê? Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades mentais, ó, exercitadas. Interessante demais. Para quê? Para a pessoa esfregar um diploma na cara de todo mundo. Ah, eu tenho teologia, eu sou formado, eu sou doutor e não sei o quê. Não. Ele diz que as pessoas que vão ter as faculdades exercitadas, não para crescer em cima dos outros ou parecer para os outros que ele é um mestre, ele que sabe e ninguém mais sabe, os outros são leigos. Né? Você sabe, os outros não sabem, então você está acima. É esse o propósito de aprender as coisas da palavra de Deus? Para ver que por trás disso não tem nenhum amor que Paulo falou lá em 1 Coríntios 13. Ele diz que não. Essas faculdades exercitadas é justamente para fazer com que a pessoa consiga discernir não somente o bem, mas como também o mal. Percebe? Nós aprendemos e nos aprofundamos na palavra de Deus, até como esse estudo que nós estamos fazendo aqui, desde o primeiro, até tudo que foi observado até os dias de hoje. Tudo isso serve, não é para depois você ficar orgulhoso, olha como eu sei de tanta coisa. Não, é justamente para a gente ter condições diante de Deus, para a gente poder discernir, olha, isso aqui eu posso dizer amém, mas aquilo não. Porque se você vê uma coisa que Deus, né, não aprova e você dizer amém, você está contra, não aquela pessoa, mas você está contra o Senhor. Entendeu? Era o que estava acontecendo aqui. Aí agora a gente entra no capítulo 6, que é justamente o que eu coloquei aqui. Ele diz, né, no capítulo 6, que é uma continuação do que ele estava dizendo aqui, por isso que eu fiz questão de colocar o contexto. Ele diz assim, por isso, pondo em parte
os princípios elementares da doutrina de Cristo, olha o que ele diz depois, ó, deixemos levar para onde? Para o que é perfeito. Não lançando de novo. Aí ele diz, ó, base, ensinamento básico, ele diz que é mais básico. É o leite. O que é o leite da doutrina de Cristo? Ele fala assim, ó, base do entendimento sobre o arrependimento de obras mortas. A fé em Deus, é coisa básica, a fé. Terceira coisa, o ensino de batismos. O ensino de batismo. Batismo de João. O que significa? Batismo com o Espírito Santo. O que significa? Batismo nas águas para a remissão dos pecados. O que significa? Qual é a diferença entre esses batismos? O autor de Hebreus coloca o entendimento sobre o ensino de batismo como leite, como algo primordial, algo básico. Se alguém ainda tem dúvidas sobre essa parte, é criança em Cristo. Não é um demérito. Se a gente não sabe, a gente tem condições de compreender e crescer. Normalmente, não tem problema. Se a gente tiver dúvida, a gente se aprofunda e tira as dúvidas. Mas a gente não pode passar o resto da nossa vida como cristão ainda com algumas incertezas sobre isso. A gente olhar algum acontecimento nos dias de hoje, olhar para aquilo e ficar, e agora? Como é que eu vou entender isso em relação à palavra? E ter dúvida. Entendeu? A gente não pode passar o resto da vida, com a dúvida. Não é errado ter dúvida. Eu já tive tanta dúvida sobre essas questões específicas. Mas eu busquei entendimento que vem da palavra. E justamente isso é que a gente precisa compreender. Ele fala do ensino de batismos como princípio elementar, e fala de imposição de mãos. Olha só que interessante. Imposição de mãos é o que, irmãos? Meio pelo qual esses dons milagrosos, em determinado momento, era transmitido dos apóstolos para outras pessoas. Isso foi visto aqui. E você percebe a importância desse estudo que nós estamos fazendo, que é justamente a base. Qualquer coisa que a gente for estudar depois, coisas mais maduras, coisas mais edificantes, vai depender do entendimento do que nós estamos observando hoje. Que adianta entender uma coisa complexa de Apocalipse se você não entende o que era o batismo de João, o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo? E você vê que gera problema, como gerou problema sério aqui nessa congregação. O ponto aqui do capítulo 6 é justamente o que nós estávamos vendo lá em 1 Coríntios 13. Tá? Só um ponto aqui, irmãos. Os irmãos já estão percebendo que o estudo desse tema, até quando Deus daria os dons espirituais, nós já estamos vendo que esse assunto não vai ser encerrado hoje. Praticamente tudo que nós vimos até agora aqui é uma introdução ao contexto geral sobre esse tema, sobre até quando. Mas eu entendo que já nessa parte que a gente chegou, eu acho que já ficou bem claro, assim no plano geral, sobre essa questão específica do até quando. Porque Paulo falou, quando vier o que é perfeito, o que é em parte, cessará, cessarão esses dons. E aqui nós estamos vendo em Hebreus capítulo 6, justamente o contexto falando de uma congregação que estava tendo problemas de entendimento do plano da salvação e da doutrina de Cristo, os princípios elementares. E ele diz que vocês não podem ficar ainda com dúvidas nas questões básicas, mas precisam crescer e ser adultos espirituais. Porque sendo adultos espirituais e passando já dessas questões dos princípios elementares, nós vamos poder compreender as outras coisas que Deus revelou. E aí, quando nós compreendermos as outras coisas que Deus revelou,
as coisas mais maduras, nós vamos nos deixar levar para onde? Para o que é perfeito. Então, o perfeito é o que? A soma das partes, é o conhecimento completo das coisas que Deus revelou dentro do plano eterno dele da salvação. Se nós compreendermos, né, todo o plano de Deus para a salvação, o que a doutrina de Cristo engloba, né, em relação à nossa posição diante de Deus, se nós compreendermos isso, nós estamos nos deixando levar para o que é perfeito. Porque a palavra de Deus é essa perfeição que nós devemos buscar. Entendeu? Essa é a perfeição que faz com que a gente se aproxime do Senhor. E justamente os dons milagrosos foi um mecanismo, foram ferramentas que Deus deu para aqueles que tinham a missão justamente de não somente revelar esse plano para que todos os outros pudessem conhecer e ser aperfeiçoados, mas também que eles confirmaram as coisas que foram reveladas. Confirmaram para demonstrar que o que foi revelado e que nós estamos analisando hoje não veio do coração e da mente de homens, que decidiram por si só que Deus é isso, Deus pensa aquilo, e as coisas eram feitas e ensinadas conforme a cabeça de cada apóstolo, de cada discípulo. Mas não, eles estavam sendo guiados pelo Espírito Santo para o plano de Deus, que é perfeito. Entendeu? São 9 horas. Agora eu posso abrir, se alguém tiver alguma palavra final, algum comentário, alguma dúvida. Lembrando que o nosso grupo lá de estudo está aberto, tá? A participação de todos, né? Podem deixar lá questões, que durante toda a semana os irmãos podem estar relembrando alguns pontos importantes aqui, tá? E até acrescentando alguns textos, né, que não foi utilizado aqui, mas que também podem ajudar. E aí a gente vai também nos aperfeiçoando nessas questões, para que não fique dúvida sobre esse tema tão importante. Então, o microfone aberto aí para os irmãos, podem ficar à vontade.